Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus, Senhor e Salvador por excelência, possam na sua vida manifestar de maneira especial, conduzindo você a um tempo novo de alegria, de comunhão e de experiências reais com Deus. Durante o programa eu faço duas orações. Na primeira, eu peço a Deus recompensa na vida de quem contribui com o programa. Na segunda, eu apresento diante de Deus todas as pessoas que queiram orar comigo ou ter os seus nomes apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Você, para entrar em contato comigo, seja para tornar-se um evangelista associado, ou para colocar o seu nome no altar da intercessão, ou para contar o seu testemunho, ou para dizer aquilo que você sente vontade de dizer, é só você passar uma mensagem pelo WhatsApp ou fazer uma ligação. Os números estão aí na tela. Esse primeiro número aí é do WhatsApp. O segundo é o nosso fixo. Você passa a mensagem por escrito ou você liga, meu pessoal te atende e aí você diz aquilo que gostaria de dizer. O propósito meu ao apresentar este programa é ser bênção na sua vida. É diariamente falar a palavra de Deus, compartilhar testemunhos e fazer orações ungidas para que você seja muito mais forte, muito mais abençoado e, consequentemente, um grande vencedor, uma grande vencedora. O Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus e desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. Deus tem algo forte para você. Deus tem algo precioso para o seu viver. No transcorrer do programa, eu vou ministrar uma mensagem bíblica e com essa mensagem bíblica eu já estabeleço o tema do programa. Quer ler comigo o texto bíblico de hoje? Está escrito assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós precisamos aprender a identificar aquilo que possa, na nossa vida, nos afastar de Deus. É sempre importante nós termos essa disposição e estarmos ligados a ponto de, todas as vezes que alguma coisa surgir e aquilo venha, de alguma forma, me afastar de Deus, possa ser emitido um sinal de alerta para que eu venha assim renunciar àquilo, dizer não para aquilo, para que eu não venha colocar entre eu e Deus qualquer obstáculo que possa impedir a minha comunhão com Ele. A Bíblia ensina que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E nós precisamos de entender que isso é um problema que precisa ser eliminado na nossa vida. Tudo aquilo que possa impedir a nossa comunhão com Deus torna-se num grande problema. E problema deve ser eliminado. Problema deve ser vencido. Problema deve ser extirpado. Então, olha para dentro de você. O que é que tem levado você a fazer que você sabe que está errado? Você tem consciência de que está errado. Seja o que for, coisas pequenas ou grandes, simples ou mais importantes, seja o que for, você precisa sempre identificar. Isso que estou fazendo contribui para o meu crescimento diante de Deus ou para meu afastamento de Deus? Esse é o grande problema que as pessoas muitas vezes vão enfrentando. Elas vão entendendo que aquilo está errado, mas é assim, é um passo, agora mesmo outro passo, e depois mais um passo, e o despenhadeiro rumo ao inferno vai cada dia se ampliando na sua vida. Ou seja, ele vai cometendo deslizes aqui e acolá, agora mesmo tudo se torna normal, porque aquilo que é chamado de consciência, que é um tribunal que está instalado dentro de cada pessoa, começa a ser queimada. A Bíblia chama de cauterizada, consciência cauterizada. Ou seja, ele vai cauterizando esta consciência. Ele vai apagando sinais que ela emite
ele vai eliminando tudo aquilo que está na consciência, que poderia ser um importante aliado, avisando, olha, isso não é bom, isso não está correto, isso aqui não deve ser feito, cuidado, não é por aí, não é este o caminho, não é esta a prática, não é este o propósito de Deus, não é essa a vontade de Deus na sua vida. E aí, se você não for eliminando esses problemas, vencendo esses problemas, eles podem acarretar em você ou situações que vão te comprometer diante de Deus, diante das pessoas, diante da moral, diante dos valores, diante dos princípios, diante de tudo aquilo que você considera como norteadores de um bom comportamento. Então é sempre importante nós observarmos isso que a palavra está dizendo. Então nós precisamos de estar atentos com quem estamos andando, com quem estamos conversando, o que estamos vendo, seja na rua, seja num filme, seja num programa, seja em alguma coisa que podemos olhar na internet, coisas assim. Tudo aquilo que pode mudar o nosso conceito de viver uma vida reta, uma vida abençoada, uma vida feliz, e nós precisamos de ir eliminando na nossa caminhada. Isso aqui não convém, então deixa de lado. Isso aqui não é bom, então vai deixando de lado. Essa companhia não é agradável, então vai deixando de lado. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é uma frase que a gente ouve o tempo todo? Então, pelas tuas palavras será condenado ou pelas tuas palavras serás justificado. Então, veja, você andando com alguém que não tem um comportamento exemplar, você está sendo identificado como praticante da mesma coisa que aquela pessoa pratica. Você falando coisas que te condenam, você está revelando o que está dentro de você. Então, nós precisamos eliminar aquilo que não é bom dentro de nós e eliminar aquilo que não é bom ao nosso redor. E pelo menos tentar eliminar, se esforçar para eliminar. Por quê? Nós precisamos viver uma vida cada dia melhor. Então, esse texto ele vem justamente para nos conduzir no propósito de melhor servir a Deus. Quantas vezes você já fez a oração do Pai Nosso? Você começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E assim você faz esta oração, muitas vezes diante de uma dificuldade, diante de um problema, mas nem está vivendo a oração. Esse aqui é o pior. Não vive a oração. Não vive a oração. Nós precisamos de entender que a oração do Pai Nosso é mais do que um compêndio de palavras, é mais do que um texto bonito, bem formado, bem arquitetado. É muito mais do que isso. Ela é um estilo de vida que nós precisamos ter. Então, a oração do Pai Nosso é mais para ser vivida do que para ser proferida. Porque quando você diz Pai, será que Deus é seu Pai? A Bíblia diz que para ser filho de Deus tem que crer em Cristo. Se você não crê em Cristo, você não pode considerar Deus como Pai. E aquele que crê em Cristo não é simplesmente crer pela história que ele existe, que ele veio um dia no mundo. É mais do que isso. É parecer-se com ele. É assimilar os conceitos dele. É cada dia permitir que ele esteja te influenciando naquilo que você vive e naquilo que você faz. Então, nós, ao orarmos a oração do Pai Nosso, precisamos perguntar, será que é isso que eu estou vivendo? Será que estas palavras estão saindo mesmo do coração ou só da boca para fora? Porque a oração do Pai Nosso, repetindo, é mais do que algo que deve ser dito, mas é principalmente algo que deve ser vivido. E se vivemos, aí nós temos Deus como Pai, Pai Nosso que estás nos céus. Aí você deseja que Deus seja cada dia santificado na sua vida. E para isso você tem que renunciar ao pecado. Porque a santificação é o oposto das práticas pecaminosas. E aí nós precisamos de trabalhar, porque a salvação é alcançada instantaneamente através do crer. Mas a vida cristã, ela é alcançada pelo processo da santificação. E este processo da santificação, ele acontece paulatinamente na nossa vida. Cada dia eu devo ser melhor. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu precisarei ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Isso é um processo de melhora. É um processo de aperfeiçoamento. É um processo que eu posso chamar, conforme a Bíblia orienta, de santificação.
E quando nós vivemos nesse processo, a oração do Pai Nosso passa a ser na nossa vida algo assim tão precioso e até natural. Porque nós vivemos com Deus como Pai, nós desejamos cada dia ser santificados, mais e mais nele, e aí nós reconhecemos que ele tem um reino, nós queremos fazer parte desse reino e nós vamos vivendo sempre as bênçãos. Aí, quando nós estamos vivendo estas bênçãos, nós reconhecemos que o pão que vem dele, que alimenta nosso corpo espiritual, é precioso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não só o pão que alimenta o nosso corpo físico, mas principalmente o pão que alimenta o nosso corpo espiritual. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, para que nós possamos desta forma vivermos fortalecidos. Veja que tem muita gente que, por doença ou por crise ou necessidade, passa fome. E essas pessoas são debilitadas. Tem aquela doença da anorexia, que a pessoa deixa de se alimentar, não tem vontade de alimentar e vai perdendo peso, perdendo peso. É uma doença que precisa ser curada. Mas tem também a falta de alimento. Muitas vezes alguém está passando fome. Quantas vezes você vê pessoas em países aí de guerra, coisas parecidas, tem aquelas crianças raquíticas, aquelas pessoas que só pele e osso, porque não tem um pão, não tem um alimento. Veja, nós precisamos de cuidar com o alimento do corpo para mantermos saudáveis o nosso corpo físico, mas precisamos também do alimento espiritual. Tem muita gente que aparentemente sai na fotografia sorridente, forte, bonito, mas se tirasse uma radiografia da sua vida espiritual, seria pele e osso. Ou seja, ele não alimenta o seu corpo interior, não alimenta a sua vida. Mais uma vez eu leio com você este versículo. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que esse texto da oração do Pai Nosso conclui com a expressão amém, ou seja, assim seja. Quando você diz, Deus é o meu Pai, assim seja. Quando você diz, venha a nós o teu reino, você está dizendo, assim seja. Quando a palavra diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está dizendo, assim seja. Veja a importância que nós devemos dar à palavra. Amém. Amém é o assim seja na nossa vida, para que, assim como a palavra diz, possa acontecer na realidade. Nós não precisamos, ou não devemos, melhor dizendo, ter a Bíblia simplesmente como um livro decorativo, como um livro histórico, como um livro que nós sabemos que é abençoador na nossa vida. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de ter na Bíblia como um compêndio de regras, regras importantes para que possamos viver uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Eu vou parar um pouquinho aqui dentro deste comentário que eu estou fazendo, deste versículo de Mateus 6,13, eu volto nele daqui a pouco e quero falar outras coisas importantes no programa com você, inclusive compartilhar 2 testemunhos. Eu quero neste instante fazer a oração, onde eu peço a Deus para abençoar e recompensar todos vocês que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Saiba você que contribui, que você está me ajudando a fazer este trabalho. Você está me ajudando a cumprir o ide de Cristo Jesus, que disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você, ao contribuir, você está se associando a mim. Então, quero que você se sinta aqui do meu lado e juntos nós estamos fazendo esta obra e levando Cristo aos corações. Eu quero com alegria registrar os nomes de pessoas que nos últimos dias, atendendo o meu apelo, vêm me ajudar a fazer o programa. Palmira Maria de Lima, aqui de Senador Canedo, Goiás. Antônia Maria de Rezende, de Goiânia. Rosângela Tuscinelli Zucolin, de Goiânia. Carla Cristina de Oliveira, também de Goiânia. Cálculum Contabilidade, uma empresa aqui também de Goiânia, eu louvo a Deus pelos proprietários da Cálculum Contabilidade, Deus recompensa e abra portas de vitória na vida de vocês aí. Também Dinorá Maria de Almeida, de Goiânia, e ainda Maurina Rodrigues de Souza, de Goiânia. A todos vocês, minha mais profunda gratidão. E a minha oração é que Deus esteja abrindo portas de vitórias na vida de cada um. E quero orar neste instante por vocês. Oremos então. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que vem contribuindo com este programa, por esses que
passam a contribuir, por aqueles que estão agora me assistindo e que estão nutrindo no coração o desejo de também contribuir. Estenda, Senhor, as tuas mãos sobre estes teus filhos. Faça-os prósperos, abençoados, vitoriosos. Derrama sobre eles, Pai, uma unção especial de prosperidade, para que tudo que vier às mãos deles para serem feitos, possam ser feitos com muito amor e com grandes resultados financeiros. Abençoa cada um, Pai, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. O primeiro testemunho que eu quero ler com você hoje é de Stephanie Oliveira, de Goiânia. A Steph conta que sonhava em ter um cargo no serviço público. Ela formou em Direito, mas queria mesmo era ser aprovada em um concurso. Ela conheceu o programa Falando ao Coração, através da mãe, e sempre que tinha oportunidade, orava durante o altar da intercessão. A Stephanie aliava o estudo com as orações, e a grande bênção um dia chegou para a sua vida. Nossa irmã foi aprovada no Distrito Federal e com um excelente salário e além de muitos outros benefícios. Ela está sem palavras para agradecer a Deus e também ao pastor Gentil pelas orações feitas diariamente no altar da intercessão. Esse é o testemunho da Stephanie Oliveira, de Goiânia. Eu sempre digo aqui, seja qual for o seu sonho, o seu projeto, coloca diante de Deus e vamos orar juntos com este propósito. Deus vai abrir a porta para a sua vida. Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. E você vai alcançar aquilo que almeja. Tem coisas que você alcança assim rapidamente. Tem coisas que demoram. Eu recebi essa semana o convite de formatura no curso de medicina de uma jovem aqui da igreja que há anos atrás conversou comigo sobre o seu sonho. E eu incentivei a ela a acreditar naquilo e orar e pedir a Deus. E ela alcançou. 6 anos depois, ela se forma em medicina numa universidade do Rio de Janeiro. E está feliz, ela manda o convite para mim agradecendo pelas orações feitas a seu favor. Por quê? Tem bênção que se alcança assim, rapidamente. Tem bênção que você tem que entrar nela e ir acontecendo diariamente, esforçando diariamente até vencer todas as etapas e chegar aonde você almeja, onde você precisa. É sempre importante ter Deus como parceiro da nossa vida. Às vezes alguém pede a bênção e quer que ela chegue no imediato. Nós devemos sempre... Jesus é o maior exemplo. Quando ele orou, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Eu devo sempre dar a Deus a prioridade e a primazia para que a vontade dele seja melhor do que a minha, seja maior do que a minha. E a vontade de Deus é sempre que sejamos vitoriosos e abençoados. E ele quer nos ajudar em todos os nossos sonhos e também projetos. Vamos para um segundo testemunho. É de Graça Ferreira, aqui de Goiânia. A Graça diz que conhece o programa Falando ao Coração há mais ou menos uns 5 anos e tem recebido, através do programa, muitas bênçãos na sua vida. E ela faz questão de compartilhar estas bênçãos aqui no programa, para que outras pessoas também sejam abençoadas. O filho da nossa irmã, Jonatas, precisava de um emprego e ela começou a clamar a Deus com este propósito. Ele não tinha nenhuma experiência, mas tinha muita vontade de trabalhar. Isso é o suficiente. A experiência a gente alcança com o tempo. A vontade a gente estabelece como propósito. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha vontade de trabalhar e fui fazendo o que foi surgindo. E Deus foi me dando oportunidades e alcancei posições importantes por causa da minha boa vontade. Então, o filho da nossa irmã Graça não tinha experiência, mas tinha vontade. Já é meio caminho andado, a vontade. Porque se você não tem vontade de trabalhar, como é que você vai ter a experiência? Não tem vontade e humildade necessária para começar lá embaixo, para depois crescer, fica difícil alcançar a experiência. Então, tudo isso vai somando para que a bênção chegue. Mas vamos ver o que a irmã está dizendo aqui sobre o seu filho. Ela diz que ele não tinha experiência, mas tinha muita vontade de trabalhar. Com a ajuda de um amigo da família, ele começou a trabalhar numa grande empresa. Olha só,
Graças a Deus, deu tudo certo. Ele aprendeu rapidamente o serviço e já passou da fase de experiência. É por isso que a lei permite que o patrão contrate uma pessoa num período de experiência, que vai de 1 mês, depois passou naquela primeira parte, põe mais 2 meses, e aí passou, vai embora. Parece que até mudou agora, parece que o tempo é até maior. Então, é importante isso aí. A Graça está dizendo que ficou sem palavras para agradecer a Deus pelo cuidado com seu filho. Ela agradece ainda as orações de fé recebidas diariamente no altar da intercessão. Esse é o testemunho da Graça Ferreira, aqui de Goiânia, contando da experiência com seu filho. É sempre importante nós reconhecer que Deus está pronto para nos ajudar. E milagres é a especialidade de Deus. Quando eu preciso do milagre, eu posso buscar a Deus, porque Deus é especialista em operar milagres na nossa vida. Vamos para a conclusão do assunto de hoje, de Mateus 6,13. Diz assim, leia comigo. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Livra-nos do mal. Existe a parte que é Deus operando, existe a parte que somos nós quem operamos. E aí nós precisamos de entender que na vida cristã, de um lado Deus age e do outro lado também nós agimos. Lembra quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro? Ele disse para as pessoas que estavam ali chorando com ele, tirem a pedra, tirem a pedra. As pessoas se esforçaram e afastaram a pedra da entrada do túmulo. O túmulo ficou aberto. Aí Jesus gritou, Lázaro, sai para fora. Não preciso dizer que tirar a pedra era possível aos homens, era o mais fácil. Ressuscitar Lázaro era o impossível aos homens, mas perfeitamente possível para Jesus. Então, na vida é assim. Nós fazemos o que é possível e Deus entra com aquilo que é impossível para nós e manifesta o seu poder e a sua graça e age. Então, nós precisamos afastar o problema da nossa vida. Existe um problema, nós temos que eliminá-lo, para que o caminho fique aberto para a bênção manifestar. Conta-se que no mosteiro havia ali sempre um entre os presentes que seria o líder de certas reuniões, de certos eventos. Ele seria aquela pessoa como um mestre de cerimônia, coisa assim. Era escolhido entre eles, entre os alunos que ali estavam presentes, que eram internos daquele mosteiro. Um dia, aquele aluno adoeceu e morreu. Aí, passado aquele momento de tristeza, de choro, de sofrimento, foi sepultado. Ele disse, agora nós temos que eleger um outro para ocupar o lugar daquele que foi. E o diretor colocou no centro da sala uma mesinha, colocou em cima da mesinha um vaso de porcelana muito bonito, reuniu todos os alunos dentro daquela sala e disse, eu quero que vocês eliminem o problema que está aqui entre nós, nesse vaso. Tem que eliminar o problema. E aquele que eliminar o problema é que será escolhido como o novo líder aqui do grupo. Aí todos chegaram perto do vaso e olhavam o vaso e disseram, o vaso é perfeito, não tem nenhum defeito, não tem nenhum defeito, não tem nenhum defeito, não tem nenhum defeito, não tem nenhum defeito. E agora, como fazer? De repente, um daqueles alunos sai lá do meio dos outros que já tinham afastado, não tinha visto defeito nenhum, vem com um pedaço de pau na mão, chega até lá e quebra o vaso. Bate aquele pedaço de pau no vaso e pedaça para todos os lados, e quebra todos os pedaços, quebra a mesa, quebra tudo. E eles ficaram assustados, como pode fazer uma coisa dessa? Um vaso de porcelana, algo tão caro, algo tão precioso, algo tão importante. Aí o diretor mandou que todos se acalmassem, voltassem aos seus lugares e disse, está escolhido o novo líder daqui. Quem será? Professor ou diretor? Esse que veio aqui e quebrou o vaso, vem aqui na frente. Eu vou te nomear agora como o novo líder. Mas como? Explica, professor, isso aí. Ele quebrou, foi um prejuízo. Eu disse para vocês que aqui no vaso estava o problema. O que é que ele fez? Eliminou o problema, não importa se o problema era grande, não importa se o problema era rico, não importa se o problema era bonito, não importa o problema que era.
problema tem que ser eliminado. E ele fez o que eu pedi, eliminou o problema. Então, quem sabe eliminar problema é que pode dirigir esse mosteiro. Veja, é um exemplo simples, mas de grande valor. Quantas vezes você tem um problema que é um problema de estimação? Você chega a dizer, o meu problema é um problema bonito, é um problema que você ama, é um problema que você cuida dele, é um problema que você patrocina ele, é um problema que você carrega com você com alegria. E esse é o problema. Então nós precisamos de eliminar os problemas. Por isso no texto está dizendo, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do problema. Deus quer te dar força para você eliminar o problema da sua vida. E eliminando, você vai ser vitorioso, você vai ser feliz. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegou o momento, quando eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar pedindo a Deus um milagre, uma bênção, algo forte dos céus acontecendo na sua vida. Vamos orar juntos? Faça aí o gesto que melhor lhe convier. Uns ajoelham, outros colam a mão na minha, outros apresentam uma foto, um copo d'água, uma peça de roupa, um protocolo de um problema, cartão de visita da empresa, carteira profissional, porque está desempregado ou quer um aumento. É o que você precisa. Vamos apresentar diante de Deus nesta hora e orarmos com fé. Vamos lá? Senhor, diante de Ti eu quero apresentar todas estas pessoas que, fazendo seus gestos de fé, oram comigo nesta hora, clamando por uma bênção, clamando por um milagre, clamando por algo forte em suas vidas. Quantas pessoas estão reconhecendo agora a necessidade, Pai, de eliminar nas suas vidas certos problemas, certas dificuldades que têm impedido a plena, completa e maravilhosa comunhão contigo. Dá força a cada um, ó Pai, para que cada problema seja eliminado e cada um viva um tempo novo de conquistas e realizações diante do Senhor. Abençoa, Senhor, estas pessoas de maneira especial e de maneira poderosa. Olha para todos estes nomes que eu apresento diante do Senhor no altar da intercessão e libera agora o milagre, libera a bênção, libera a vitória na vida de todos estes teus filhos. Pai, faz obras profundas e gloriosas na vida de cada um, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.